Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, dia 7/3/2023, vamos iniciar nossa aula de número 4, Relacionamentos Interpessoal. Hoje nós já vamos entrar mais a fundo no tema de relacionamento interpessoal. Nós falamos um pouco nas primeiras aulas de relacionamento intrapessoal. E agora nós vamos falar do relacionamento interpessoal. Sempre muito importante a gente manter um bom relacionamento com as pessoas que nós convivemos, seja na sociedade, seja na empresa em que nós trabalhamos, seja em igrejas, centros espíritas ou outros lugares. A gente tem que manter bom relacionamento. Então nós vamos falar um pouco sobre relacionamento interpessoal. Se vocês desejarem fazer alguma pergunta a qualquer momento, pode interromper, que a gente para vocês perguntarem, ou se vocês quiserem complementar, também trazer alguma história, né, dentro do tema, pode ficar à vontade. Então vamos lá, relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, ligação ou vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, nós estamos falando exatamente desse relacionamento que nós temos com outras pessoas, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10, depende do ambiente, né? De repente você está em uma igreja, ali vai ter 100, 200 pessoas e você vai ter um bom relacionamento ali com aquelas pessoas. Se você faz parte de um time de futebol, tem ali 30, 40 pessoas que faz parte daquele time e você tem um bom relacionamento com aquele time. Se é no local de trabalho, pode ser que você vai estar inserido no local de trabalho, onde vocês serão uma equipe de 10, 11, 12 ou 13, até de 30 pessoas. E você vai ter que ter um bom relacionamento com essas pessoas para você conseguir viver bem nesse meio social. Então nós temos, né, para vivermos em um meio social, nós temos que ter bons relacionamentos. Esse conceito vem dos estudos da sociologia e da psicologia, abarcando um conjunto de normas complementares, de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma sociedade. O relacionamento interpessoal é marcado pelo contexto em que está inserido, podendo ser familiar, escolar, de trabalho, religioso ou comunidade. Então, como eu disse a vocês, vai depender, né, do local onde nós estamos inseridos. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda. O relacionamento. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Relacionamento interpessoal é marcado pelo contexto em que está inserido, podendo ser familiar, escolar. Só um minuto, pessoal, vamos aqui receber os nossos colegas. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Como eu estava dizendo a vocês, o relacionamento interpessoal é marcado pelo contexto em que está inserido, podendo ser familiar, escolar, de trabalho, religioso,
comunidade. De acordo com cada contexto, uma série de condutas podem ser mais ou menos apropriadas. Aí vai a nossa conduta, né, como pessoa, vai ser determinada de acordo com o ambiente em que nós estamos inseridos. De repente, a gente está em um ambiente que nós devemos ter um comportamento. De repente, a gente está num outro ambiente que a gente pode até mudar esse comportamento. Às vezes, o nosso comportamento acaba sendo influenciado pelo ambiente que nós estamos inseridos. O relacionamento interpessoal. É da natureza do ser humano se relacionar, sendo comum a troca de conhecimentos, emoções uns para com os outros. Quanto melhores e mais positivos forem os seus relacionamentos interpessoais, maiores são a possibilidade de construir conexões verdadeiras e duradouras com as pessoas do seu convívio. Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente precisa, né, como eu disse a vocês, a gente precisa sobreviver a alguns ambientes diferentes uns dos outros. Por exemplo, no ambiente empresa, eu posso ter a mesma postura no ambiente empresa que eu tenho na minha casa? Vocês acham que daria certo? Pessoal, cadê vocês? Estão por aí? Se vocês tiverem a mesma postura na sua casa e na igreja e no trabalho, você acha que dá certo? Na tua casa, você deveria levantar às 7 da manhã, preparar o café da manhã, né, sentar à mesa com tua família e tomar o café da manhã. Mas a gente faz isso? Nem sempre. Tem dias que a gente não faz, tem dia que a gente faz. Tem dia que dá certo sentar todo mundo, tem dia que não dá certo. Mas na empresa acontece todos os dias. Todos os dias eu trabalhava em uma empresa onde eu tomava café da manhã e almoçava na empresa. Então, todos os dias, no mesmo horário, eu estava lá sentado naquela mesa tomando café da manhã. Todos os dias, praticamente no mesmo horário, eu estava lá sentado naquele restaurante almoçando. Então, a minha rotina de vida naquele lugar era uma, na minha casa era outra. Se eu quisesse pegar a minha rotina de vida da minha casa e levar para dentro daquela empresa, daria certo? Não, porque lá eu tenho algumas regras que eu preciso obedecer. Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, às vezes as nossas atitudes ou a nossa forma de viver, ela vai ela vai ser adaptada de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos. Agora, isso tem que acontecer de forma mais verdadeira e mais natural possível. Porque se não for, eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer, entende? Você vai sofrer muito. É como se você lutasse contra algo que você não quer. E aí você fica sofrendo, porque você está lutando contra algo que você não quer, mas que deve acontecer. Se eu, por exemplo, não gosto de acordar cedo e não quero aprender e isso não faz diferença para mim, e eu preciso trabalhar numa empresa e eu tenho que acordar cedo, eu vou ficar naquela luta, mas eu não gosto, eu não quero, eu não gosto, eu vou arrumar outro emprego porque isso aqui não presta, eu tenho que levantar cedo, eu não gosto de levantar cedo, e é aquela guerra que eu levanto todos os dias com ela. Então, se eu digo para mim mesmo, não, eu não gostava de levantar cedo, mas agora eu aprendi, agora eu gosto. Então, eu já venci aquela batalha, porque agora eu não estou lutando contra os meus desejos, minhas vontades, porque eu já venci isso daí. Então, o maior gigante, o maior inimigo que nós temos que vencer todo dia somos nós mesmos. Nossos desejos, nossas vontades, nosso querer. Porque quando a gente consegue vencer isso daí, a gente consegue se adaptar muito fácil em todos os ambientes em que nós estamos. Mas se a gente não consegue vencer o nosso eu, as nossas dificuldades, as nossas
limitações, como eu tenho falado aí durante esses outros 3 dias no relacionamento intrapessoal. Se eu não consigo vencer essas barreiras que está dentro de mim, eu não vou conseguir me adaptar ao ambiente externo, às normas estabelecidas em cada ambiente em que eu estou inserido. Aí eu vou me apresentar diante de um juiz. Aí vocês acham que eu vou de bermuda como eu costumo ficar todos os dias na minha casa, na praia, no clube. Aí eu vou vestir uma bermuda, vou colocar um boné, uma camisa cavada e vou me apresentar diante do juiz. Vocês acham que eu vou chegar diante do juiz? Isso não vai acontecer. Porque existem regras, existem normas, e o juiz não vai te receber dessa forma. Então eu preciso estar, me colocar, né, numa posição para estar diante de um juiz. Então eu tenho que vestir uma camisa, eu tenho que pôr uma calça, tenho que pentear o meu cabelo. Se eu for careca, eu vou com a minha careca de fora mesmo. Mas eu tenho que ter um posicionamento, tenho que estar bem vestido para apresentar diante do juiz, senão ele não vai me receber. E outra, eu nem consigo entrar. Já existe ali no fórum uma porta giratória e lá na porta está discriminando. Já está tudo lá, não entra de bermuda, não entra de camisa cavada, não entra de boné. Aí você fala, puxa vida, mas para que tudo isso? Normas. Existem regras e eu preciso cumprir. Mas e aí se eu não gosto? Se eu não gosto, é problema meu. Se eu quiser ir lá, eu tenho que me adequar àquelas normas de lá. Então, quando a gente fala de relacionamentos, né, às vezes a gente tem que nos mudar, ou mudar a nossa postura, o nosso posicionamento, para estar inserido em um determinado ambiente. Porque senão fica um negócio meio estranho. Né? Às vezes eu fico ali me sentindo uma figurinha fora do calendário ali, ou fora do gibi, porque eu estou totalmente, né, diferente das pessoas daquela sociedade, ou daquele momento. Aí eu falo assim, não, eu vou pro campo de futebol. Aí tem um pessoal brincando ali de bola, vamos jogar uma bola? Vamos. Aí eu vou ali, visto uma calça social, coloco um sapato social, uma camisa, gravata, terno e vou pro campo jogar bola. Isso vai dar certo? Eu acho que não. Já pensou chegar lá de calça social, de sapato social, com terno, gravata para jogar bola? Não vai dar certo. Então, aí sim, se eu quero ir para esse ambiente, eu vou colocar um tênis ou uma chuteira, vou colocar uma bermuda, uma camisa, às vezes um pouco mais solta, uma camiseta, para eu poder ir lá jogar a bola. Então, aí eu estou, né, de acordo com aquele grupo de pessoas ali. Eu não estou fora do conjunto, eu estou andando de acordo com aquele grupo. Eu estou falando assim só para vocês entenderem como que funciona esse relacionamento, né, entre pessoas, principalmente dentro da empresa. Toda empresa existe algumas normas. Essas normas têm que ser cumpridas. Não adianta eu querer chegar lá e dizer assim, não, eu não quero fazer isso aí. Então eu vou ter que pedir demissão, eu vou ter que ir embora. Não é igual na minha casa, que a minha mãe fala assim, meu filho, vai fazer isso. Não, mãe, não gosto de fazer isso aí não, não vou fazer não. Minha filha, vai lavar uma roupa. Não, mãe, não vou lavar roupa não, não gosto de lavar roupa. Meu filho, vai limpar a casa. Não, não vou limpar a casa não, não gosto de limpar a casa. Né? E aí a coitadinha da mãe vai lá e limpa, né? Se fosse mais antigamente, o filho falasse isso para a mãe, ela pegava um pedaço de pau e tá na cabeça dele e ele ia fazer. Né? No dia de hoje, às vezes o filho nem fala mais alto do que o pai e a mãe e faz o que quer. Aí quando ele chega dentro de uma empresa, ele acha que lá é do mesmo jeito. Só que não é. Né? Lá, se eles falar para você, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que fazer. E se eu não quiser fazer? Pega o caminho da roça. Tá ok. Tá ok, Luiz. Então, pessoal, é dessa forma que funciona. Se a gente, a gente tem que se adaptar ao ambiente que nós estamos inseridos. Né? Então, eu tenho, né, meu posicionamento referente a muita coisa. Mas nem sempre o meu posicionamento ele vai servir para determinados lugares, para determinadas pessoas. Então, isso é meu, né? É algo que é seu. E nem sempre o que você acredita é o que realmente, de fato, deve ser levado em consideração em determinado momento. Então, é seu.
Não é que você vá mudar na sua forma de pensar por conta do ambiente em que você está. Não é porque eu vou ali jogar bola que agora eu vou desistir das outras coisas boas da minha vida só para ficar jogando bola. Não, jamais. Então eu vou lá, eu vou jogar a bola naquele período, vou voltar para casa, nem vou continuar a minha vida. Isso é só um exemplo que eu estou dizendo. Eu nem sou de jogar bola, tá, gente? De vez em quando eu vou com meu filho. Meu filho gosta muito de brincar e meus filhos assim criados assim meio da forma de antigamente. Então eu não deixo eles soltos na rua, brincando sozinho com outros colegas, não. Quando ele quer brincar no campo, eu vou com ele, eu levo ele, eu fico com ele. Quando dá um tempo, a gente volta para casa. Então ele não sai, meus filhos não saem na rua sem a nossa presença. É uma questão de cuidado que eu tenho com eles. Preocupo muito, né? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Isso é uma coisa minha também. A Luzia também diz que é desse jeito. Parabéns. E a gente tem que cuidar, né? São as nossas heranças. Os filhos são heranças. Então a gente tem que cuidar muito bem deles. Quanto melhor e mais positivos forem os seus relacionamentos interpessoais, maiores são as possibilidades de construir conexões verdadeiras. Quando a gente fala, né, desses melhores, quanto melhores e mais positivos forem os seus relacionamentos. Relacionamento de forma positiva. Quando você tem um bom relacionamento com as pessoas que te trazem motivação. Como que funciona isso? Bom, vou explicar para vocês. Você já ficaram próximo de pessoas desmotivadas? Tem pessoa que parece que ele anda com 200 quilos nas costas. E quando você fica perto dele, parece que ele transfere aquele peso para você. E aí as palavras dessa pessoa não são palavras boas, ou palavras de bênçãos, ou palavras que agregam valor na sua vida. Mas são palavras de desmotivação, desânimo, de tristeza, de palavras de só palavras que não trazem alegria, motivação, essas coisas. E aí você fica próximo dessas pessoas e parece que você sai carregado. Você sai com peso nas costas. Até parece que você pegou um pouco daquele peso que estava sobre aquela pessoa e está levando embora. Esse tipo de pessoas é muito difícil. Eu particularmente, eu não gosto muito de ficar perto. Tá? Eu não faço discriminação longe de mim, só que eu evito o máximo que eu posso, né? Principalmente, às vezes isso acontece muito dentro da família. Isso, muita carga negativa, né? E aí, dentro da nossa família sempre tem aquela pessoa, né, que quando você vai na casa dela, você sai de lá querendo, sei lá, você sai de lá passando mal, né? Parece que o mundo já nem não presta mais e não faz nem sentido mais viver nesse mundo. E aí eu evito, né? Eu tenho pessoas dentro da minha família que é assim. E eu não vou visitar. Eu visito assim uma vez por ano e é tipo assim, eu vou lá, oi, como é que tá? Tudo bem? Lá da porta. Tô tudo bem, e vocês estão bom? Tão. Vamos entrar? Tá, tem um café quente? Tem, me dá um café. Aí eu tomo um café, olha, que bom. Tá tudo beleza, tá tudo bem, tô indo embora. Tô com uma pressa danada, tem umas coisas para fazer e vou embora. Porque eu sei que se eu parar um tempo ali naquele lugar, eu vou sair dali desmotivado. Então, para mim, não serve. Para estar próximo de mim. Existem amigos que também não servem para estar próximo. Por quê? São pessoas com cargas negativas. São pessoas com palavras negativas. São pessoas que não têm brilho, não têm esperança, não têm alegria e todas as formas que a gente faz para tentar transmitir um pouco de paz para essas pessoas, elas parecem que não absolvem. Ao invés delas absolverem a paz que talvez você está levando, você é que absolve ali um pouco daquela ruindade que está dentro daquele coração daquela pessoa. Então, quanto melhores e mais positivos forem os nossos relacionamentos com as pessoas,
mas nós temos aí a tendência de construir, né, conexões verdadeiras, algo assim sincero. É muito bom quando a gente conversa com alguém que transmite, né, fé, esperança, pessoas que têm sonhos, que acreditam e que estão lutando por um objetivo. Eu tenho um amigo mesmo, muito próximo a mim, a gente conversa muito, e é uma pessoa muito motivada, e ele fala assim dos seus sonhos, o que ele quer fazer, a alegria, eu vejo assim uma alegria muito grande, eu falo para ele, cara, você vai conseguir, você vai chegar lá, né? Então eu faço o quê? Eu animo ele ainda mais. Então quando ele conversa comigo, eu dou um gás nele ali, que ele passa muitos dias assim, né, com aquela energia positiva, né? E a gente vai seguindo juntos. E ele também me passa muita inspiração, porque eu olho para ele e vejo nele assim uma fé, uma esperança, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem sonhos e que está trabalhando muito para conquistar os seus sonhos. Então, é uma pessoa que eu acredito muito que ele vai ter, sim, muito sucesso na vida profissional dele. Né? Ele vai ter muito sucesso como empresário, que ele também é empresário. E ele vai sim ter muito sucesso porque é uma pessoa que tem uma fé, né, muito grande que as coisas vão acontecer. Tem palavras positivas, palavras com ânimo, e isso é muito bom mesmo. Essas pessoas são boas para a gente estar próximo delas. Caso contrário, quanto piorem forem os seus relacionamentos interpessoais, mais difíceis vai ser para criar laços e manter relações profundas, o que pode tornar a convivência um tanto complicada. Quando a gente é obrigado a conviver ao lado de pessoas, como eu disse a vocês, que assim não têm automotivação, são pessoas que talvez são pessoas assim que trazem só palavras de desânimo, de desgosto, até porque talvez essa pessoa já sofreu muito na vida e ela nem conseguiu superar, né, as suas limitações. Ela sofreu e às vezes passou por coisas terríveis ali na infância e ela não conseguiu superar. E às vezes ela transmite isso. Né? Eu já vi muitas mulheres que foram infelizes no casamento. Tipo assim, a mulher casou e ela foi infeliz no casamento. Aí ela transmitia para os filhos que casamento não prestava, que a filha não podia casar porque homem não valia nada. Então, assim, acabou que a filha dela teve um período bem difícil na vida exatamente por conta das palavras dela, que ela descarregava sobre os filhos aquelas palavras negativas, porque ela não foi feliz, ninguém mais ia ser feliz. Tipo assim, porque ela não foi feliz no casamento, os filhos também não seriam felizes. Né? Então acabava transmitindo aquilo ali para os filhos e os filhos crescem revoltados. E aí depois você vai trabalhar próximo dessas pessoas, você vê pessoas revoltadas, pessoas que trazem consigo mesmo um sofrimento e não conseguem sair desse sofrimento, não conseguem tirar isso, né, da vida. E aí fica vivendo uma vida infeliz e, consequentemente, tenta, né, transmitir isso a outras pessoas. E aí, assim, eu falo que tudo nessa vida deve ser superado. Tudo deve ser superado, né? A gente tem que buscar uma força. E eu costumo dizer que Deus é a nossa força maior. Se a gente buscar em Deus, a gente vence esses obstáculos, a gente vence essas dificuldades. Às vezes a gente está passando por algumas dificuldades, mas isso pode mudar. Pode. As coisas mudam. Eu conheço pessoas que estavam no sofrimento e de repente disse: chega, eu não quero mais isso para minha vida. E ela começou a trilhar um outro caminho. E ela começou a mudar de vida. Em pouco tempo ela conseguiu mudar a trajetória da vida dela e a história dela. Então, tem pessoas que vêm de uma história de maldição, de tristeza, de briga, de contenda, e ela fala: isso aqui eu não quero para a minha vida. A minha vida vai ser diferente. Então, ela consegue, busca uma força em Deus e consegue. Eu tenho um amigo meu e o pai e a mãe dele teve muitos problemas quando ele era criança, separaram. E o pai bebia e batia nele, batia na mãe.
e traía a mãe, e a mãe ficou revoltada e falava mal do pai. E ele cresceu nesse ambiente de guerra, sofrendo muito, sofreu muito por conta da situação, porque ele não tinha culpa da situação, mas ele estava no meio e sofreu. Então ele trouxe muitos traumas, só que chegou a um determinado ponto que ele disse: eu não quero isso para minha vida e nem para minha família. Com fé em Deus, daqui para frente a minha vida vai ser diferente. Então, aos 17 anos, ele já teve esse entendimento. A minha vida vai ser diferente. E realmente a vida dele ele fez diferente. Né? Ele trabalhou, ele casou, tem 2 filhas lindas e ele tem uma harmonia muito linda com a esposa e com as filhas. Então é totalmente diferente. Ele tinha tudo para estar revoltado, tinha tudo para crescer xingando todo mundo, como se diz, né? Aquele ditado, vítima da sociedade. Ele tinha tudo para dizer assim: não, eu sou vítima da sociedade. Mas não, ele falou: não, eu não quero ser vítima da sociedade. Muito pelo contrário, eu vou trabalhar e vou mudar a minha história. Ele trabalhou e mudou a história dele. Ele fez diferente do que ele viveu. Mas tem gente que não consegue superar isso daí. Tem gente que às vezes vai arrastando isso até morrer. Então, gente, há chances de ser diferente. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, às vezes o nosso pai vai suportar as nossas enjoeiras, a nossa mãe vai suportar as nossas enjoeiras, vai suportar as nossas dificuldades. Mas quando a gente vai para uma empresa trabalhar, o gestor não vai suportar as nossas enjoeiras, né? O coordenador não vai suportar, os colegas de trabalho não vão suportar as nossas enjoeiras, porque eles não são nosso pai e nossa mãe. Nós estamos ali e nós temos que aprender a conviver. Né? E não adianta eu querer fazer uma birrinha lá no trabalho para ver se as coisas melhoram para mim, que não vai dar certo. Então lá eu vou ter que cumprir as normas, eu vou ter que fazer tudo que tem que ser feito no tempo e no horário certo. Então por isso que é tão importante a gente aprender sobre relacionamento interpessoal. Aí a gente vai esquecer tudo que a gente viveu lá na nossa casa e agora a gente vai aprender a viver de uma forma diferente na empresa. A gente vai ter que se adequar às normas da empresa. E não adianta querer dizer que não vai, porque se não for, vai ficar sem emprego. E na sociedade do mesmo jeito. Né? O que a nossa mamãe suporta em nós, nossos coleguinhas não vão suportar. Né? Os nossos amiguinhos lá de fora não vão suportar. Porque ninguém te ama igual a sua mãe te ama. Né? Ninguém vai suportar o que a sua mãe suportou de você. Só a sua mãe. Né? Às vezes nem o pai suporta. Porque pai, às vezes, o homem é mais racional do que a mulher. Existe uma grande diferença entre a natureza do homem e a natureza da mulher. São dois seres totalmente diferentes. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de conduzir a vida são totalmente diferentes. Então, às vezes, nem o pai suporta, mas a mãe suporta porque o amor de mãe ela é muito grande, né? A importância de ter um bom relacionamento interpessoal. Ter um bom relacionamento interpessoal é essencial para todos os momentos e aspectos da nossa vida. Afinal, não é possível viver completamente sozinho. Convivermos e interagirmos com pessoas todos os dias. Não tem como, né? A gente convive com pessoas todos os dias. Nesse sentido, é essencial saber se relacionar e cultivar boas relações, sendo sempre empático e respeitoso. O respeito, eu costumo dizer que o respeito é uma ferramenta que não pode faltar na nossa caixa. Né? É o respeito. A gente precisa respeitar as pessoas. Todas as pessoas. Não é porque, o cara é um noiado, tá lá no meio da rua, eu não respeito. Não, a gente tem que respeitar. Às vezes o cara tá lá no cantinho dele, a gente quer passar, a gente dá um chute, empurra pra lá. Não, não é assim. Né? A gente tem que respeitar. Ainda que seja um bêbado que está lá jogado às traças e que, né, você tem que respeitar ele. Se você puder fazer alguma coisa boa por ele, você faz. Se você não puder, mas também não vai judiar, não vai bater, não vai xingar, não vai falar palavrão, deixa ele lá pro canto dele.
Então a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. A gente tem que ter esse posicionamento para a gente poder ter um bom relacionamento no meio em que nós vivemos. Respeitar os pontos de vista diferentes do nosso, né? Respeitar as pessoas pelo o ritmo de vida em que elas levam, o que ela leva, né? Então a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Fazendo assim, a gente vai ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Né? As crianças, a gente tem que respeitar as crianças. Tem gente que não consegue ter bom relacionamento com criança, porque a criança ela é extrovertida, ela corre, ela brinca. E aí, às vezes, um adulto vê uma criança e quer falar com aquela criança com falta de educação. Sai pra lá, moleque! Sai daqui! Você tá fazendo trem errado aqui! Seu moleque sem vergonha, vaza daqui! Quer dizer, tá tratando a criança com falta de respeito, com falta de educação. E aí a criança vai tratar na mesma medida. Então a gente tem que tratar ele com respeito. Ô meu filho, vem cá. O que você está fazendo aí? Olha, meu filho, isso aí não pode, isso aí tá errado. Vem cá, vou te ensinar a fazer a forma certa. Aí ensina aquela criança, fala, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Beleza? Aprendeu? Beleza, então agora vai para sua casa. Não fica na rua não, que é perigoso. Então, se você trata ela com respeito, ela vai te tratar com respeito. Né? Então, se a gente trata com falta de respeito, a gente vai ser tratado da mesma forma. Isso é uma regra para a vida. Aí a gente vai trabalhar numa empresa. Se a gente trata as pessoas bem, as pessoas vão nos tratar bem. Ainda que seja a pessoa da limpeza. Tem gente que tem a mania de acreditar que a pessoa da limpeza não tem lá a sua importância. Gente, a pessoa da limpeza ela é tão importante quanto o gerente da empresa. São todos colaboradores de uma empresa, então todos têm a sua importância. Né? A gente não pode tratar uma pessoa mal só porque ela está cuidando da limpeza. Aquela pessoa ela é essencial na sua vida. É ela que limpa o ambiente que você está todos os dias. Já pensou se ela parar de limpar o ambiente onde você está? Né? Vai começar a criar fungos, bactérias, né? E vai ficar um ambiente insuportável, mas ela está lá cuidando do ambiente para você. E aí você tem que tratar ela muito bem. E quando a gente trata bem as pessoas, a gente tem uma harmonia no local de trabalho. Isso é muito importante no local de trabalho. Né? Uma empatia para com as pessoas. O que você deseja que alguém faça para você, faça você primeiro. Faça o bem, que aí você vai receber coisas boas. Porque aí você vai ter um retorno satisfatório, um retorno positivo. Como lidar com pessoas de diferentes opiniões e personalidades? Primeiramente com respeito, né? Sem respeito é impossível. Já imaginou se todo profissional que recebe uma crítica tivesse uma explosão de raiva? Bom, nós estamos aqui recebendo, às vezes nós recebemos críticas, às vezes nós escutamos opiniões diferentes da nossa. Mas você já pensou se todas as vezes que eu receber uma crítica, todas as vezes que eu ouvir uma opinião diferente da minha, eu tiver uma explosão de raiva, aí eu vou ficar com muita raiva. Eu vou começar a xingar, eu vou começar a falar palavrão, eu não vou me conter. Não, não é assim. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças existentes em cada pessoa. A gente precisa aprender a conviver com opiniões diferentes. A opinião do outro não vai mudar a sua opinião, mas você, às vezes, vai ter que ouvir a opinião de outra pessoa. Não é para mudar a sua opinião. Às vezes, a opinião da outra pessoa vem para fortalecer a sua opinião. E, de repente, se as pessoas têm a mesma opinião, isso vai somar. Né? E se não tem a mesma opinião, mas mesmo assim, a gente precisa ouvir as opiniões diferentes para a gente analisar as nossas opiniões. Porque já imaginou se a ciência parasse de desenvolver? No início, alguém veio e disse que o Sol girava em torno da Terra. Pronto. Imagina se a ciência tivesse parado nisso. Eles teriam descobrido que não é o Sol que girava em torno da Terra,
mas que o Sol ficava parado e quem girava em torno do Sol era a Terra. Mas eles tiveram que continuar estudando para descobrir isso futuramente. Ou seja, são opiniões diferentes, são pontos de vista diferentes. Alguém olhou e disse: Ah, eu não acredito que o Sol está girando em torno da Terra, não. Porque se esse movimento, já imaginou o Sol girando em torno da Terra? Parece que ia ser meio diferente, parece que não faz muito sentido. E a pessoa identificou isso. É a opinião contrária, opinião diferente. Pensa que aquela pessoa que descobriu, né, que o Sol girava em torno da Terra, o que ele ia dizer? Certamente ele ia ficar nervoso e dizer assim, não, você não sabe de nada não. O Sol está parado e a Terra está girando em volta do Sol. Então são opiniões contrárias, opiniões diferentes. E não existe uma verdade absoluta em tudo. Vocês sabiam disso? Que não existe uma verdade absoluta em tudo? Se alguém te disse que uma coisa é 100% verdade, principalmente quando se fala de ciências, ela está mentindo para você. Não existe uma verdade absoluta quando se fala de ciências, quando se fala de descobrimentos. Existe uma verdade temporária. Ela é uma verdade até que outra surja que melhor explique aquela situação e aquela verdade deixa de ser uma verdade. Como é a questão, né, do Sol. O Sol girava em torno da Terra. Tá, veio alguém e disse, não, o Sol está parado e quem gira é a Terra nos movimentos de rotação e translação. Então ela gira em volta do Sol e ela gira em volta de si mesma. Pronto. Aquela primeira verdade deixou de ser uma verdade porque uma outra surgiu. E sempre, gente, sempre, dentro da ciência, não existe uma verdade que não possa ser mudada. Ah, esse medicamento aqui é o bom. Não. É um medicamento que é bom até que surja outros melhores. Pode ser que no dia de amanhã surja outros medicamentos que sejam melhores do que aqueles que já existem, e aquele que já existe deixa até de existir, porque já não vai fazer sentido mais aquele medicamento existir. E existem estudos, né, constantes para descobrir melhorias, né, na questão de medicamentos, na questão de telecomunicações e por aí vai. Bom, certamente o ambiente, as relações e os resultados do trabalho seriam muito prejudicados. Já pensou tendo uma explosão de raiva? Eu tô lá sentado na mesa, imagina que nós estamos em 10 pessoas discutindo um projeto para a melhoria da empresa. E aí eu tenho um ataque de nervo, né? E aí a gente tinha ali 2, 3 horas para desenvolver aquele projeto, mas aí eu tive aquele ataque de nervo, a gente perdeu 40 minutos comigo, né? E eu ali falando asneiras. E aí eu vou lá, bebo um calmante, tomo um suquinho de laranja. Aí a gente volta, senta na mesa, mas nós já perdemos 40 minutos, uma hora com a minha ignorância, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode prejudicar uma equipe inteira por conta das nossas dificuldades. Afinal, ninguém conseguiria conviver e dialogar com uma pessoa com temperamento intempestivo. É muito difícil você se relacionar com uma pessoa que tem esse tipo de temperamento. Ele fica com raiva, ele fica nervoso, ele não se controla, e aí ele quer falar o que vem na boca. É difícil conviver com esse tipo de gente. E acaba que essas pessoas elas vão sendo excluídas, porque as pessoas não suportam estar perto delas. Então a gente precisa entender, como eu disse a vocês aqui nas aulas anteriores, a gente precisa fazer uma análise, né, de nós mesmos, das nossas atitudes, e tentar buscar melhorar a nossa conduta diante de nós e diante da sociedade, para a gente poder ter um convívio melhor. Senão, a gente acaba sendo excluído e é muito ruim, né? Perde grandes oportunidades por conta, às vezes, de uma ignorância, de não querer mudanças, acreditar que eu nasci assim, tem que ser assim até morrer. Então, do mesmo modo, acontece com a família e os amigos.
Essa rede de apoio é essencial para crescermos e nos desenvolvermos, e para mantê-la é indispensável investir em um bom relacionamento interpessoal. Então a gente precisa fazer investimentos em relacionamento interpessoal. Quando a gente tem bons amigos, né, quando a gente tem uma rede de relacionamento boa com as pessoas, a gente consegue um emprego mais fácil, a gente consegue vender os nossos produtos mais fácil, né, a gente consegue deslanchar, às vezes a gente consegue apoio na faculdade de forma mais fácil, a gente consegue apoio às vezes na igreja, né, na parte da religiosidade, a gente consegue ali apoio das pessoas. Então, quando a gente tem um bom relacionamento, a gente fica conhecido. As pessoas conhecem a pessoa que tem um bom relacionamento, né? É muito bom estar perto de gente que tem bom relacionamento. Pessoa assim que e faz isso de forma natural. Porque tem gente que força, né, esse relacionamento, porque ele precisa de você, né? E aí ele é o caso de muitos aí candidatos, né? Candidatos a vereador, candidato a prefeito, deputados, senadores e por assim sucessivamente. Às vezes o cara força aquele relacionamento, mas é interessante quando você conhece pessoas que têm isso por natureza, não uma coisa forçada ou uma coisa momentânea, porque o bom relacionamento ele não é momentâneo. O bom relacionamento ele cria vínculos de história, né? Isso vai há anos a fio, né? Isso não é uma coisa assim temporária como as eleições, né? A habilidade de cultivar bons relacionamentos é, portanto, uma característica essencial para crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, nós temos que ter o hábito de cultivar os bons relacionamentos. Nós temos que aprender, nós temos que desenvolver o hábito, né? Se a gente não tem isso por natureza, mas que nós possamos aprender a desenvolver esses hábitos de forma natural, mais natural possível, tá? Para que não fique assim um relacionamento forçado ou por interesse, porque existe muitos relacionamentos por interesse. A pessoa fica interessada em ter aquele relacionamento, né? Interessada em alguma coisa, em conquistar alguma coisa. E aí também não flui, né? O bom relacionamento, eu costumo dizer que o bom relacionamento mesmo é aquele que você não tem interesse nenhum. É um relacionamento natural. Eu costumo observar esse tipo de relacionamento. Geralmente no futebol tem muitas pessoas, né, que acabam desenvolvendo esse bom relacionamento ali no futebol, as pessoas que jogam bola, e na religião também, né, as pessoas desenvolvem muito esse relacionamento interpessoal assim de forma bem natural, né, e acaba assim tendo as pessoas tendo muita empatia uns pelos outros. Acontece muito na religião, dentro da religião, dentro do campo de futebol, né, com os jogadores. Acontece também nas escolas, né, pode acontecer muito na escola de professores, alguns professores se destacarem muito bem nessa parte de relacionamento interpessoal, ali com os alunos, com a direção da escola, com os pais. Não são todos, viu? Eu já vi professores aí candidatarem a vereador e ganhar 25 votos. Então a pessoa achava que tinha um bom relacionamento com as pessoas e no final descobriu que não tinha, né? Que era uma coisa às vezes meio forçada, meio manipulada. E eu já vi também professores com bom relacionamento candidatar e ser eleito com uma quantidade de votos exuberante. Porque a pessoa é uma pessoa extremamente natural no meio daquela comunidade. As pessoas olhavam para aquela pessoa e não viam uma pessoa maquiada, digamos assim, uma pessoa que faz as coisas por interesse, mas uma pessoa verdadeira. E é muito bom, né? Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, as amizades, né? Os amigos, e sorriso e brincadeira, uma coisa assim espontânea, uma coisa natural, né? Uma coisa que sem interesse, né? Sem segundas intenções. Isso é maravilhoso, tá? Isso é muito bom, a gente cultivar esse tipo de relacionamento.
Relacionamento interpessoal, pessoal. O relacionamento interpessoal pessoal se refere à forma como lidamos com as pessoas mais próximas do nosso convívio, como familiares, amigos e parceiros, né, cônjuges. Como que está o nosso relacionamento pessoal com a nossa família, com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso cônjuge? Como que está o nosso relacionamento com essas pessoas que estão mais próximas a nós? Ou seja, é um tipo de relacionamento interpessoal que abarca os comportamentos que temos diante dessas relações. O relacionamento interpessoal pessoal é o alicerce para as várias características comportamentais que apresentamos no decorrer da nossa vida. Bom, isso aqui é muito importante. Talvez você, como filho, não teve muitas oportunidades, mas talvez você terá oportunidades como pai, como mãe, né, de passar para os seus filhos uma estruturação psicológica para que no futuro eles possam ter bons relacionamentos, para que no futuro eles possam ter uma vida firmada, né, uma vida com uma base estruturada, porque às vezes nós passamos por algumas dificuldades por conta de faltou essa base na nossa vida. Às vezes faltou ali um esforço maior do nosso pai, da nossa mãe para nos ajudar, para que nós pudéssemos ter crescido um pouco mais. Às vezes a gente ficou um pouco definhado, mas que nós possamos, né, cultivar isso na vida dos nossos filhos, para que eles possam crescer tendo bons relacionamentos, para que eles possam crescer sabendo lidar com as dificuldades da vida, sabendo lidar com as muitas barreiras que vão surgindo ao longo do caminho, e que nós possamos criar filhos fortes, tá? Não é filhos fracos, não. A gente está vivendo um momento que tem uma geração aí, uma geração muito fraca, muito frágil, né? Que não pode, não aguenta ouvir nada, não aguenta ouvir um não, que já quer morrer, quer suicidar, que a vida já não presta mais. Então que nós possamos criar filhos fortes, para quando eles ouvirem um não, eles continuem acreditando e buscando a perfeição e buscando o sim, né? Que eles possam conseguir ouvir 10 não, mas sempre acreditando que uma hora vai conseguir um sim, né? Que eles venham ser fortes, né? A gente não pode deixar que essas crianças sejam tão frágeis assim, né? Aqui na minha cidade mesmo, um jovem de 18 anos tirou a própria vida. Então, assim, a gente vê uma fraqueza espiritual. Então, assim, a gente vê uma fraqueza muito grande. Isso vem, lógico, de problemas que teve ao longo da infância, por conta das atitudes que a mãe tomou, muitas atitudes erradas, né? E o filho foi crescendo com muitos traumas vividos ao longo de toda a infância. E aí, quando chega aos 18 anos, ele está uma vida, a vida dele foi tão difícil que ele já acha que já não faz nem sentido viver. E aí tirou a própria vida. E isso deixa um vazio muito grande, né, no coração de quem mora, que conhecia esse jovem. Então a gente fica muito triste quando a gente vê essa situação. Conheço uma outra jovem também que está no hospital, está tomando medicamentos fortíssimos para sedar, né? Então buscando uma vaga para levar ela para o hospital psiquiátrico. Então, uma jovem que eu vi crescer desde criança, só que também passou por muitos traumas, né? Por conta de atitudes erradas ali dos pais, né? Do pai e da mãe, e tomaram muitas atitudes erradas. E a criança que não tinha culpa de nada disso, né? Acabou sofrendo as consequências e agora a criança está tendo que ser sedada porque ela quer tirar a própria vida, porque acha que não faz sentido mais viver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que analisar muito a nossa vida, o que nós fazemos. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, não estou dando lição de vida em ninguém, tá, gente? Eu estou passando assim o que acontece na verdade, assim, o que está acontecendo na vida de algumas pessoas ao meu redor. E eu tenho observado
que muitas coisas são consequências das próprias decisões. Então são as nossas decisões. Às vezes você fala assim, eu vou tomar essa decisão. Mas você tem que pensar nos seus filhos, na sua família, como que as pessoas vão reagir. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que pensar em mim, não tem que pensar em fim, não. Aí não, aí eu já ouvi isso da boca de mãe, ela dizia assim, não, eu tenho que pensar em mim. Meus filhos se viram, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão ter a vida deles. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que cuidar da minha vida. E aí depois o filho suicida. Né? E aí ela fica querendo suicidar também, porque diz que não faz mais sentido. Uai, mas agorinha, cuidar dos filhos já não fazia sentido, que ela tinha que cuidar da vida dela. Agora o filho tira a própria vida e ela diz que não faz sentido viver porque não tem um filho. Ué, mas se não faz sentido viver sem um filho, por que não cuidou do filho enquanto pôde cuidar? Então, assim, são indagações que a gente fica fazendo. E aí vem os relacionamentos. Como que as pessoas vão se relacionar no meio de uma sociedade? Como que as pessoas vão conseguir tocar a vida dela? Por isso é que eu falo para vocês que ainda são jovens, né, que estão tendo os filhos agora, cuide dos seus filhos, cuide da mente dos seus filhos, do coração dos seus filhos. Não deixem os seus filhos sofrer, ser traumatizados pelas consequências das suas decisões, porque pode ser que você mesmo pague por isso no futuro. Pode ter as consequências difíceis, filhos fracos, doentes psicologicamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? As nossas decisões podem fazer grandes estragos na vida da nossa família. Então, nós estamos falando de relacionamento interpessoal pessoal, que a minha base começa com a minha família. Então, eu cresço no meu lar, com meu papai, com minha mamãe, e depois eu vou ter que ir para o mundo. E aí eu vou ter que enfrentar o mundo, as dificuldades da vida. E se eu tive uma boa base lá com o meu pai ou com a minha mãe, né, que seja com a mãe ou que seja com o pai, que seja com a avó, mas que tenham nenhuma base estruturada para quando chegar lá na frente, não desanimar, né, na primeira pancada, mas levantar a cabeça e falar, não, ainda aguento mais umas 10. Vamos para frente. Afinal, a forma como nos relacionamos com as pessoas mais próximas reflete em algumas proporção na nossa maneira na maneira de nos colocarmos no mundo. Então, é a forma que eu vivo dentro da minha casa, com a minha família, vai refletir na minha vida na empresa onde eu trabalho. Vai refletir na minha vida, talvez na religião ou na igreja em que eu frequento. Vai refletir na minha vida até lá no campo de futebol, se eu estiver jogando bola. Então, tudo o que acontece dentro da nossa casa reflete na nossa vida fora de casa. Por isso é que eu falo, cuide dos seus filhos e ensine eles a serem fortes, porque lá fora eles não vão encontrar coisas boas, né? Bonança, não vai ter papai e mamãe para conduzir, não. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, mas é muita maldade. Não, não é maldade. Se você é mal para o seu filho e orienta ele a fazer o que é certo, castiga ele, né? Ah, você não fez, vai ficar de castigo, vai ficar uma semana sem assistir televisão. Você gosta de ver seu desenho? Não gosta? Gosta. Então, vai ficar uma semana sem assistir porque você não fez o que era certo. Você vai fazer o que é certo agora? Vou. Ele vai ficar uma semana sem assistir televisão, mas ele vai fazer o que é certo. Ele vai aprender a lição. Isso não é maldade, você está ensinando a pessoa a ser forte. E aí ele vai crescendo uma pessoa forte. Ele sabe que se ele não fizer, ele vai perder. Na vida é assim, se você não faz o que é certo, você perde. E perde muito. E lá no mundo, lá fora, perde ainda mais. Perde o emprego, perde o salário, e muitos perdem a própria vida. E aí você fala, qual que é melhor? Você castigar o seu filho dentro de casa, às vezes com umas varadinhas, com um castigo, ou você vê ele dentro de uma cadeia, apanhando de polícia, sofrendo, apanhando dos próprios amigos dentro de cela. Qual que é o melhor? O castigo da mamãe e do papai ou o castigo lá do mundo? Né? Fica para nossa reflexão. Não, o castigo do papai e da mamãe é melhor do que o castigo lá do mundo, porque o castigo lá do mundo
Muitas vezes, além de quebrar um braço, uma perna, tira a própria vida. Então, se a gente aprende a fazer o que é o certo aqui, com o castigo da mamãe e do papai, lá fora a gente vai fazer o que é certo. E a gente não vai precisar de correção. Relacionamento interpessoal profissional. Bom, nós falamos do familiar, né? Agora vamos para o profissional. Se eu estiver bem familiar, né, consequentemente eu também vou estar bem no meu profissional. Tem gente que consegue disfarçar esse negócio aí muito bem, né? Mas tem gente que não. O relacionamento interpessoal profissional se refere às interações que acontecem no ambiente de trabalho. Atualmente, as relações profissionais são tão importantes quanto as pessoais. Afinal, é comum que passamos pelo menos 8 horas por dia no ambiente de trabalho. Tem muitas pessoas que passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. É um fato. Você fica 8 horas por dia no trabalho, mais 1 hora de trânsito, praticamente 9 horas. Aí você chega em casa, às vezes você vai ficar 2 horas ali com seus filhos, com seu esposo, e aí vocês vão dormir. Quer dizer, você fica mais com as pessoas do seu trabalho do que com a sua família. Então a gente tem que ter bom relacionamento. A gente tem que ter uma boa comunicação. Já imaginou passar 8 horas de trabalho ao lado de uma pessoa sem ter um bom relacionamento? Fica difícil, né? Em função disso, o fato de saber se relacionar, interagir com os outros profissionais no cotidiano é uma habilidade cada vez mais essencial para o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, como eu disse a vocês anteriormente, lá não tem papai e mamãe. Lá existem pessoas que não vão te perdoar 7 vezes por dia. Se você cometer os erros, você vai ser responsabilizado pelos seus erros. Se esses erros seus trouxeram prejuízo para a empresa, você vai ser responsabilizado também na questão dos prejuízos. Né? Se trouxe um problema só de questão ali de uma advertência verbal, você vai ter uma advertência verbal. Se for uma advertência escrita, uma advertência por escrito. Mas todas as nossas ações dentro da empresa têm uma ação, tem uma reação. Então toda ação tem uma reação. Então tudo que nós fazemos vai trazer consequências. Se são coisas boas, consequências boas. Se são coisas ruins, consequências ruins. Ou seja, investir nos relacionamentos interpessoais é indispensável para o crescimento e desenvolvimento profissional. A gente precisa investir em relacionamento para que a gente tenha, né, um bom crescimento dentro da empresa. Se eu tenho empatia, se eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, com os colegas de trabalho, eu tenho uma grande chance de crescer dentro da empresa. Porque a empresa ela está de olho em você. A empresa está te vendo, ela está te observando. E se você é uma pessoa que interage bem, você vai ter oportunidades, né? Você vai crescer dentro da empresa. Relacionamento interpessoal virtual. Com as novas tecnologias e a presença cada vez mais marcante do digital, o relacionamento interpessoal virtual tornou-se muito relevante no atual contexto. Relevante e perigoso, tá? Nesse ambiente, as pessoas interagem principalmente através de mensagens instantâneas e comentários em publicações, sendo muito comum que opinem sobre política, arte, religião e vários outros assuntos que constituem um tecido social. Nesse ambiente, é possível se deparar com indivíduos que muitas vezes possuem pontos de vista diferentes. Nesse ambiente virtual, esse ambiente virtual, ele é muito, muito importante. Sim, é importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente virtual. O ambiente virtual, eu costumo dizer que ele é uma ratoeira, bem grandona. E se você não perceber, quando você abrir o olho, você já está preso. E aí você não sai mais. Por que é uma ratoeira? Eu costumo dizer que é uma armadilha, porque tudo que você faz, tem pessoas, né, que ele não consegue não fazer postagens. Ele faz postagens todos os dias. Se ele vai à sorveteria, ele posta ele lá comendo sorvete. Se ele vai num restaurante, ele posta ele, né, comendo aquela comida do restaurante. Aí ele viaja para o Rio de Janeiro, está postando as fotos da praia, né,
nas suas redes sociais. E aí tem colaboradores dentro da empresa, ele vai lá, pega um atestado médico para 5 dias, leva para a empresa, e aí para onde ele vai? Para casa, descansar, ficar lá de repouso porque ele está doente? Não, ele vai para a praia. Aí ele está lá na praia fazendo selfie, tirando onda, né? E quando ele chega lá no trabalho, tem uma advertência lá e o atestado dele, né, de volta para ele. Por quê? Porque ele estava, né, na praia nos dias em que ele colocou atestado. E as pessoas estão vendo. Se você tem uma vida social e gosta de postar a sua vida nas redes sociais, as pessoas estão te vendo. Por isso que eu digo que é uma grande ratoeira. Tudo que você faz, principalmente as pessoas que gostam, né, de postar, elas expõem a vida delas. Então, você expõe o seu ponto de vista. Vixe, quantos processos já foram aí imputados sobre as pessoas depois que surgiram as redes sociais? Exatamente por conta, muitas vezes, de opinião, né? Às vezes, uma opinião sua falada assim no dia a dia comum não traz uma repercussão, mas quando você posta isso nas redes sociais, tem um peso muito grande, né? Porque às vezes tem 5.000 pessoas que pensam como você, aí as 5.000 pessoas vai lá e te apoiam naquele seu pensamento. Mas já tem outras 10.000 pessoas que não concordam com você, né? E vai lá também e fica ali, e às vezes até te processa por conta daquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses relacionamentos virtuais. Ao mesmo tempo que eles são bons, eles também podem te prejudicar muito, né? E o que é de casamento que vem sendo destruído, né, por conta desses relacionamentos virtuais, famílias sendo destruídas. Às vezes as pessoas estão reunidas em casa, no almoço de família, e cada um está com o telefone na mão, né? Cada um está com o telefone na mão, curtindo postagem de amigos que estão no Rio de Janeiro, conversando com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, e reunido com a família, e cada um com o telefone na mão. Então, assim, está aproximando pessoas que ficam longe e distanciando pessoas que estão próximas. Então, eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos virtuais, tá, gente? É uma armadilha, tá? Fiquem espertos. É bom, mas tem que tomar muito cuidado. Portanto, saber conviver e respeitar opiniões adversas faz parte da essência do relacionamento interpessoal virtual. Vamos lá. Bom, por hoje é só, né, gente? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês quiserem falar aí alguma coisa para complementar também a nossa aulinha de hoje, o nosso raciocínio, né? De repente vocês têm algum ponto de vista e vocês querem falar, pode ficar à vontade, tá? Vocês estão em toda a liberdade para poder falar. Se vocês têm alguma história aí para poder contar para nós também. Obrigado, Fabiano. Tem algumas mensagens aqui. Ok. Bom, então eu quero agradecer vocês, né, pela participação de vocês aqui hoje. Tenham todos aí um excelente final de tarde. Muito obrigado, forte abraço, até amanhã.